Saudações rubro-negras flageniais. Enquanto o Palmeiras e Fluminense sucumbiram diante do Chelsea, o Flamengo foi lá e venceu. Com intensidade, postura agressiva e futebol de alto nível, o rubro-negro dominou o gigante inglês. Quer saber por quê? Só o Flamengo. Deu conta do recado? Então vem com a gente, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Pessoal, agora eu vou colocar aqui para vocês um trecho, do jornalista Mauro César Pereira, que deu a letra sobre essa choradeira da torcida arco-íris depois da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Enquanto tentam desmerecer, o feito rubro-negro, esquecem que esse mesmo Chelsea eliminou o Flamengo e o Palmeiras. E o Mauro, como sempre, foi direto ao ponto, rebateu essa narrativa de forma cirúrgica. Eu discordo muitas coisas aqui que o Mauro fala, e apesar de eu achar ele um dos melhores, se não o melhor jornalista esportivo da atualidade, eu discordo de muitas coisas também do que ele fala, mas ele foi cirúrgico, e eu não ia deixar passar, a gente está vendo aí muitas discordâncias entre se na fase de grupos é mais fácil ganhar de um time ou de outro time, ou se é mais difícil na fase eliminatória, depois das oitavas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai, sem enrolação, aumenta o volume aí que a gente vai colocar o vídeo aí do Mauro falando sobre isso. Eu achei espetacular. Vamos ao vídeo. E o Chelsea não é um time ruim, é um time jovem. A média de idade é de 24 anos, é um time muito novo, então é um time que oscila, contrata jogadores às toneladas, muita quantidade, para filtrar, empresta, coloca em clube satélite. É o caso do Andrei, que voltou agora, e foi integrado, jogou agora no segundo tempo. Tem muito dinheiro. Os donos são americanos, como vários times da Premier League têm donos americanos e tem essa política de investimento em massa. Contrataram o João Pedro, a FIFA permitiu a inscrição, então está dentro do que é legal. E o que você sempre falou, o europeu não joga mais bola que o sul-americano, o europeu contrata, o europeu rico, contrata os melhores jogadores, inclusive sul-americanos. Simples assim. Os dois homens mais importantes do meio campo da equipe, 2 dos 3 homens ali são sul-americanos, um argentino e um equatoriano, e o outro é um inglês, que é o Cole Palmer. Falo do Caicedo, do Enzo Fernandes. Então, eles têm dinheiro, contratam jogadores, têm um time mais forte e venceram, acho que muito naturalmente. A campanha é muito boa do Fluminense, isso é inegável, mas hoje o Chelsea foi melhor, o Chelsea é melhor, era o favorito, venceu naturalmente. Como venceu o Palmeiras também, foi melhor que o Palmeiras. Muito se falou, porque a falha do Everton, sim, mas o Palmeiras não merecia nada além da derrota naquele jogo. Então, venceu, normalmente ganhou, avançou, pegou um lado mais fraco, pegou um português, que não é um dos mais fortes da Europa, 2 sul-americanos, evidentemente era o favorito, e passou a estar na final. Do outro lado, um pega para capar com o PSG, com o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Borussia Dortmund, reviveram a final da Champions do ano passado, de um ano e pouco atrás. Acontece, Copas são assim. Cruzamento, Libertadores, isso pode acontecer, a Copa do Mundo, isso pode acontecer. Então você vê às vezes seleções que não têm tanta tradição chegando entre os 4, por conta disso. E o Chelsea não era um dos favoritos, times mais fortes existem na competição, ou existiam, alguns já saíram, mas ele teve aí a sorte de cair de um lado da chave que o favoreceu. E aí cumpriu aquilo que se esperava dele, que era vencer os seus adversários que são inferiores a ele. Venceu os 3. Venceu o Benfica, venceu o Palmeiras, venceu o Fluminense, está na final. E vai esperar agora o adversário do jogo de amanhã, Real Madrid e Paris Saint-Germain, que será o favorito contra o Chelsea. Qualquer um dos dois que vencer, na minha avaliação, será favorito contra o Chelsea. E acho que deve ganhar. Não acredito que o Chelsea vai aguentar, especialmente o Paris Saint-Germain, que me vejo como um time mais pronto, evidentemente, maduro, e que está muito, muito pilhado, muito interessado. Não está a passeio, não. Não que o Real Madrid esteja. O Real Madrid nunca está a passeio, mas eu acho que o PSG está muito mais preparado, até porque houve troca de técnico no Real Madrid e tudo mais, e o Chelsea vai correr por fora agora. Agora muda a situação de protagonista, com uma certa obrigação de passar pelos seus oponentes. Agora o Chelsea vai ter um rótulo aí de não favorito. Não digo zebra, mas não favorito. É o time que poucos nele vão apostar, exceto seus torcedores. Muito se falou,
principalmente dos outros clubes, das outras torcidas, quando o Flamengo venceu o Chelsea, mas esse é o pior Chelsea dos últimos anos. Eu não dizia para desmerecer a vitória do Flamengo. Eu sou um que eu não considero o Chelsea um timaço e acho que o Chelsea cresce muito com o João Pedro, que chega para a segunda fase. O João Pedro, olha o que ele jogou nos 2 jogos que ele teve em campo. Ele destruiu um jogo e foi muito bem no outro. Agora, isso é um lado assim positivo para o Flamengo ter mostrado que venceu um Chelsea que se impôs contra Palmeiras e Fluminense? Primeiro, tem uma narrativa que cresceu muito no Brasil, na imprensa, inclusive, principalmente, que tenta rotular todos os jogos da fase de grupo como quase amistosos, depois mata-mata, uma final de Copa do Mundo. Não vejo dessa maneira. Há jogos e jogos. O Chelsea contra o Flamengo desceu a porrada, jogou a vera. Não jogou mole, jogou firme. Pega o VT para ver. 8 segundos, o Caicedo já deu uma porrada, com 30 segundos, outra pancada. O Nicolas Jackson foi expulso de uma entrada criminosa no Ayrton Lucas no final do jogo, logo que ele entrou. Bateram muito. Foi um time até desleal em alguns momentos. Isso é coisa de time que não está afim, que está ali de sacanagem, que não está interessado. Na verdade, o Flamengo se impôs sobre o Chelsea. Porque o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo tem um time melhor, jogadores melhores e é mais bem treinado que o Fluminense. Isso independe da campanha. Isso é um fato, na minha opinião. É um time melhor, com jogadores melhores. O Flamengo soube pressionar o Chelsea. O Flamengo soube pressionar a saída de bola do Chelsea, soube causar desconforto, que o Fluminense não conseguiu. E uma das razões é que hoje, no segundo tempo, o Fluminense tinha vários atacantes que não estavam preparados para marcar a saída de bola do adversário. O Chelsea saía jogando sempre. A pressão do Fluminense, que eu acho que foi isso que o Renato tentou com vários homens de frente, não funcionou, porque esse conjunto de jogadores não foi preparado para exercê-la. Então não conseguiam fazer a pressão. O Chelsea várias vezes saía jogando com muita facilidade. O Flamengo ao contrário. O Flamengo fez um gol, pressionou, fez o segundo, continuou dominando o jogo. Então é diferente. O Flamengo fez um bom jogo com o Chelsea. O Fluminense não fez. O Fluminense fez uma campanha mais longeva, foi mais longe, mereceu, foi muito bem. Teve 2 grandíssimas vitórias, 2 jogos que não foram bons, contra o Sam e também contra o Mamelodi Sandal. Um bom jogo contra o Borussia Dortmund na estreia. Mas eu não concordo com esse raciocínio. Acho ele muito obtuso. Como se os jogos da fase de grupos, nenhum deles valesse. E acho até que o Chelsea jogou firme, jogou duro, e o jogo ficou muito disputado no momento que ele percebeu que o seu adversário tinha condições de enfrentá-lo. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense, todo mundo sabe disso, ou não é? Alguém acha que não? Tem muito mais investimento, tem mais jogadores. Isso é uma constatação, não é culpa do Fluminense, nem do Flamengo, nem de ninguém, é apenas uma constatação. E o jogo mais desafiador que um brasileiro teve nessa competição foi o Flamengo e Bayern de Munique. Nenhum time brasileiro enfrentou. Mas o Botafogo pegou o PSG com reservas e tal, achando que podia ganhar de qualquer maneira, meio pedante. Aí quando foi trocar no segundo tempo, não conseguiu nada. Acabou perdendo aquele jogo. Mas o jogo mais desafiador, que eu acho, tá? O que eu acompanhei, dos jogos que eu vi, esses jogos todos, foi o Bayern de Munique. Pressionando loucamente o Flamengo, tendo uma atuação muito competitiva que ele não tinha apresentado até então. Então, cada time teve um comportamento. O Manchester City o tempo todo parecia passeio. Eu vi 2 jogos do City no estádio, sempre parecia passeio. Sabe, jogos com placar bailarino, muitos gols. Foi eliminado, o Guardiola nem parecia preocupado, quer dizer, não encarou como pré-temporada. Então, cada time teve um comportamento. Eu acho que o Chelsea jogou sério, jogou a vera. O Bayern na fase de grupos passou a jogar mais sério. O PSG, quando perdeu o Botafogo, mudou completamente. Já tratou de vencer os seus jogos seguintes. Aí você vê agora no mata-mata é outra postura, que percebeu que pode ser surpreendido, né? Então, cada time tem um comportamento, não é um padrão. Todos os europeus vão jogar assim, assado e tal. E acho que essa competição, o mais legal disso foi justamente poder ver esses confrontos, que eu acho que mediram algumas coisas. Mostraram, por exemplo, como jogadores europeus ganham duelos físicos dos times europeus em várias ocasiões, talvez até pelo visto da arbitragem brasileira. Agora, no final do jogo, teve uma disputa de bola do Canóbio com o Andrei. Os dois entraram durante o jogo. O Andrei, que é brasileiro, né? Ex-Vasco, bota o corpo à frente, toma a bola, sai andando, não marca falta, não marca nada, não tem falta. No Brasil, talvez marcasse uma falta, talvez o jogador se atirasse. Isso atrapalha muito os times brasileiros, inclusive, esse tipo de arbitragem. Então, acho que a experiência foi ótima para os times brasileiros. Esse intercâmbio, essa oportunidade de enfrentar as equipes. Pessoal, beleza, passamos aqui o vídeo, né? Vocês viram aí que o Mauro falou, o Flamengo, pessoal, conseguiu, né, vencer o Chelsea no Mundial de Clubes porque apresentou uma postura mais agressiva, jogou com muita vontade.
e conseguiu superar, né, o adversário em qualidade técnica e tática. O jogo engoliu, o Flamengo engoliu o Chelsea, né, pessoal? É básico isso daí, né? E naquele confronto, né, no caso, o Flamengo venceu o Chelsea por 3-1 na fase de grupos, demonstrando superioridade naquele jogo. E como o Mauro falou, existem jogos e jogos, né? E em fase de grupo e em fase eliminatória também. Cada jogo é uma história. E nesse, o que o Flamengo contra o Chelsea fez contra o Chelsea, né? O Flamengo foi muito superior, muito melhor contra a equipe que está em viés de alta na Europa. Essa equipe do Chelsea é uma equipe nova que oscila, mas é uma equipe muito boa que está em viés em alta. Nos últimos 12, como o Mauro mesmo falou, nos últimos 12 jogos perdeu 2 e um desses foi para o Flamengo. E teve algumas entradas desleais do Chelsea durante o jogo. E times com essa postura não está lá para passeio de brincadeira, né? Como os repórteres e apresentadores amiguinhos, né, da torcida arco-íris falam. Já o Palmeiras e o Fluminense não conseguiram superar o Chelsea por motivos diferentes. O Palmeiras, o time teve uma postura considerada frouxa, preguiçosa na marcação no primeiro tempo, o que permitiu o Chelsea dominar e marcar o primeiro gol. Apesar de melhorar no segundo tempo e empatar, não conseguiu evitar a derrota por 2-1, com um gol de desvio cruel nos minutos finais. A postura errada e a falta de agressividade foram fatores decisivos para a derrota. E o Palmeiras não merecia ganhar. Em nenhum momento mereceu ganhar essa partida. Fluminense enfrentou um Chelsea superior em todos os aspectos, especialmente no plano tático e técnico. O Chelsea tinha jogadores mais qualificados, é lógico. É só ver a diferença financeira, tá? E se adaptou bem ao esquema do Fluminense. Além disso, o Flu sentiu a falta de jogadores importantes por desfalque. Teve uma atuação ruim dos seus principais atletas naquele jogo. Um erro defensivo e um pênalti anulado também influenciaram o resultado final. E foi 2-0 para o Chelsea, né? Portanto, pessoal, né, para a gente fechar aqui, o Flamengo ganhou do Chelsea por apresentar melhor desempenho e postura naquele jogo. Por ter um jogo muito agressivo e parecido taticamente, né, com os times europeus. E o Flamengo joga dessa maneira, pressão alta, intensidade nas alturas. É treinado pelo Felipe Luiz para fazer esse tipo de jogo em todos os jogos, inclusive no Brasil, enquanto Palmeiras e Fluminense foram superados devido às posturas menos eficazes, erros e a superioridade técnica do Chelsea nos seus respectivos confrontos, né? Simples assim. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Créditos Jovem Pan, tá? Jovem Pan, essa matéria aí é da Jovem Pan, créditos para ela. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E que Deus ilumine o espaço de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!